Gente, o vídeo foi encerrado. Peraí. Olá, pessoal. Para variar, o Instagram enlouqueceu. Mas vamos... Já estou colocando aqui o José Guilherme de novo. Rolou uma quedinha, Olá. rolou uma quedinha. Gente, que loucura total. Do nada caiu no Instagram. Falei, gente... Bom, é aquilo, né? Quem sabe faz ao vivo. A gente tem essas emoções aqui. Vamos lá. Pronto, colocando a Juliana aqui again. Oi, Juliana. Tudo bem? Caímos aqui no Instagram da demência, mas tudo bem. Bom, recomeçando, eu gostaria de agradecer profundamente a sua presença aqui conosco. A Juliana ela é administradora da Fazenda Nacional, doutora em Direito Tributário pela PUC São Paulo e ela é professora do programa da FGV, inclusive na área de processo tributário. Então, estamos aqui com uma pessoa sensacional para dividir um pouquinho da experiência dela, do que ela está achando, né, desse projeto de lei de execuções fiscais. Então, Juliana, agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco e te passo a palavra para dar um overview da execução, como é que ela está, né? Como é que nós chegamos até aqui? Primeiro, super obrigada, Micaela, a José Guilherme, por estarmos juntos aqui, né? No Tributário em Jogo. Uma alegria, Micaela, poder falar um pouco assim desse tema que eu me dedico há um tempo e que a gente, né, como gosta desse contencioso, a gente acompanha e realmente execução fiscal é um tema que está sempre na moda, né? E está sempre na moda por uma razão muito simples. As execuções fiscais, elas precisam andar. E, para isso, realmente, a gente precisa pensar em formas de fazer com que a execução fiscal se torne mais célere, né? Eu já nem gosto muito de falar dos números, do Justiça em Números, né? Porque é até assim... É complicado a gente ver que a cada 100 execuções fiscais, 90, né, demoram aí para se encerrar. Então, isso é muito complicado e aí eu acho que é necessário que a gente olhe para o sistema de execução fiscal que a gente tem hoje, né? E o sistema que a gente tem hoje é um sistema que vem regulamentado por uma lei muito antiga, que talvez, com certeza, não acompanhou a necessidade de olhar o sistema de cobrança, né, das fazendas públicas de uma forma mais efetiva, né? Olhar, talvez, para o judiciário, não mais como o resolvedor dos problemas dos fiscos quando querem cobrar um crédito tributário. E se pensar que o credor ele tem que ter uma efetiva participação nessa cobrança, né? Então, ele não pode simplesmente fazer como a lei de execução acaba permitindo, que inscreve em dívida ativa, está devendo, vou simplesmente jogar no judiciário um número gigantesco de execuções fiscais para que o judiciário possa garantir essa cobrança. Como se fosse assim, né? Na verdade, não adianta nada você desabar no judiciário inúmeras execuções fiscais sem ter, pelo menos, qualquer perspectiva de recebimento desses valores, né? E eu vejo, assim, todo esse movimento de alteração da lei de execução fiscal dentro de um momento histórico muito importante, né, Micaela? A gente que gosta muito de estudar processo tributário, sabe que o Código de Processo Civil de 2015 foi um marco, assim, né? Para a gente repensar muita coisa. Repensar a cooperação entre as partes, repensar uma forma de solução de conflitos mais participativa, né? E me parece que quando a gente olha para o Código de Processo Civil de 2015, a gente enxerga ali tanta coisa que pode ser trazida para dentro da execução fiscal e que não está presente na LEF.
né? Então, a gente pode pensar em negócio jurídico processual, a gente pode pensar em formas das partes, né, poderem resolver um procedimento diferente daquele que está na lei, mas que possa atender à efetividade da solução daquela controvérsia. E nessa esteira vem o grande contencioso, né? Que a gente verifica hoje. E o grande contencioso, sem dúvida nenhuma, tem como principal responsável por isso os processos de execução fiscal. Então, assim, esse projeto, né, aqui para quem está nos acompanhando, esse projeto é um grande projeto, na verdade, né, de alteração do processo tributário. Então, inclui vários braços, né? Inclui a execução fiscal, o processo administrativo fiscal, inclui possíveis alterações, por exemplo, em relação a meios alternativos de solução de controvérsias. Então, tem uma série de braços assim trabalhados, né, por advogados públicos e privados que se dedicaram ali e surgiram esses projetos que agora, né, já foram entregues ao nosso legislativo. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse projeto da execução fiscal, né, Micaela? Exatamente. A gente fica pensando, né, Juliana, quando saiu aquele estudo do INSPER, né, falando que 75% do PIB brasileiro ele seria o valor do contencioso, né, a representatividade do contencioso tributário, tanto no administrativo quanto no judicial, nos 3 níveis, eu fiquei bastante chocada. Eu imaginava que fosse muita coisa, mas eu confesso a você que eu não imaginava que fosse nesse percentual, no montante de 5,4 trilhões. Eu cheguei a parar e dizer, gente, realmente, né? A gente fala tanto, pelo menos desde que eu entrei na faculdade, eu ouço falar em reforma tributária, mas ninguém tinha até então falado em reforma do processo. Então, realmente foi algo que eu achei extremamente relevante, porque essa legislação antiga, ela dificulta em muitas coisas, né? Uma evolução, uma tratativa, uma negociação. É claro que, como você muito bem pontuou, a partir do momento que veio o Código de Processo Civil, acho que grandes iniciativas foram tomadas. E, assim, várias vezes eu tenho dito que a própria PGFN, eu acho que dentro dos órgãos públicos, ela representou realmente uma situação muito disruptiva, porque vocês conseguiram internalizar muito rapidamente o negócio jurídico processual, trouxeram aí algumas questões da garantia administrativa, a própria portaria PGFN 33, ela trouxe alguns parâmetros bastante interessantes aí de uma tentativa de modernização e aproximação do contribuinte. E a gente estava até comentando, né, que, de certa forma, essa lei, esse projeto de lei da execução fiscal vem a se abeberar um pouco desse próprio diploma, né, que foi produzido por vocês aí internamente. Eu queria que você falasse um pouco disso. Ai, olha, Micaela, eu fico super feliz porque eu acho que a PGFN realmente ela tem, em termos de execução fiscal, atuado assim numa vanguarda muito importante, né? E esse projeto, ele na verdade acaba trazendo para dentro da LEF, que é uma lei federal, que portanto se aplica a todos os estados e municípios, iniciativas que nós podemos dizer que hoje já são muito exitosas, né, dentro da Fazenda Nacional. Então, por exemplo, quando a gente identifica nesse projeto que vai ser possível que o contribuinte possa, por exemplo, apresentar garantia de forma antecipada. Isso já acontece, né? A portaria da PGFN, a 33, ela trouxe essa grande novidade. Então, todos aqui sabem que muitas vezes o contribuinte, ele está devendo, ele está inscrito em dívida ativa, isso traz reflexo para sua atividade econômica, porque ele não consegue emitir uma CND, ele, enfim, tem implicações da sua vida e ele não tinha uma execução fiscal ajuizada. E a gente sabe que até então a única forma dele oferecer garantia era mediante lá a execução fiscal, quando o juiz vinha, pedia a penhora e tal. E o que a gente vê hoje é a possibilidade desse contribuinte trazer essa garantia já na esfera administrativa. Então, não precisasse usar do Poder Judiciário para isso, né? Isso é bem interessante, porque quando a portaria da PGFN 33 de 2018 veio, eu acho que muita gente assim questionava, né? Mas será que isso vai funcionar? Será que eu vou poder apresentar uma garantia de forma antecipada na esfera administrativa? Não, não. Eu vou litigar, eu vou para o judiciário, isso não vai funcionar.
E eu tenho um exemplo super engraçado, que uma vez eu recebi uma consulta, né? Eu queria oferecer uma garantia, mas eu tô achando que se eu oferecer administrativamente, vocês não vão ter tempo de analisar e de dar um retorno ao tempo que eu preciso. Então, eu vou preferir entrar no Poder Judiciário. Eu falei, olha, repensa, porque hoje os mecanismos de análise dessas garantias, eles são muito simplificados. E se tá uma garantia ok, de acordo com todos os normativos, uma fiança, um seguro, é muito rápido que isso é analisado, né? E aí, não, eu vou buscar a via judicial. Não, tudo bem, a via judicial está aberta. Não é que você está obrigado a apresentar a garantia na via administrativa. E aí foi tão engraçado, porque bem naquela semana teve um ataque hacker no PJE aqui da terceira região. Ficou tudo parado durante 20 dias. E certamente aquele contribuinte que precisava da análise daquela garantia não teve a análise daquela garantia no prazo que ele precisava. Então eu falo, olha, talvez isso seja um prenúncio para que vocês acreditem mais que a administração tributária, ela pode sim ser eficiente, pode dar essa resposta para o contribuinte, né? Então, esse é o ponto da garantia, Micaela. Eu fico super contente disso ser levado para a lei de execução fiscal nesse projeto. Porque o que a gente tem hoje? Só tem a possibilidade de você apresentar a garantia depois que é feita a citação, aí é dado o momento para a fazenda indicar um bem. Se a fazenda não indica, ou o contribuinte também não indica, aí vai lá o oficial de justiça fazer todo aquele procedimento que é demorado, né? Que no final acaba não sendo bom para ninguém, porque a demora funciona para quem? Né? Só para o mau contribuinte, para aquele que não quer dar. Né? Mas para o bom contribuinte, a gente tem que pensar que nessa quantidade de devedores para a Fazenda Pública, a maioria quer pagar. Né? A gente não pode dizer que porque deve é porque não quer pagar, não. Está devendo naquele momento por alguma questão, muitas vezes, relativas ao seu negócio e tal, mas não quer dizer que é um mau contribuinte, né? Não, pelo contrário. Então, eu acho que esse ponto é super importante. Eu acho que a portaria 33 trouxe um outro ponto, Micaela, que eu acho que é assim, imprescindível nessa dinâmica da cobrança, né? Que é olhar para o credor como um ator efetivo. Então, aquele ator que só vai buscar o Poder Judiciário se efetivamente ele perceber que aquele devedor possui bens, possui forma de adimplir com crédito tributário. Então, assim, aquele crédito que não tem perspectiva de recuperabilidade, não tem por que chegar na via da execução fiscal. Aí você pode fazer aquela pergunta de ouro, né? Mas se não chega na via da execução fiscal, o que a Fazenda vai fazer com esse crédito? Nossa, tem tanta coisa que ela pode fazer antes de se utilizar do Poder Judiciário e coisas modernas, coisas atuais. Por exemplo, o contribuinte não gosta, mas a Fazenda pode protestar, a Fazenda inclui no CADIM, a Fazenda pode, por exemplo, permitir ao contribuinte que ele apresente um pedido de revisão daquela dívida, se efetivamente o contribuinte entende que aquela dívida não está sendo cobrada no percentual, no valor que deveria ser devido. Então, assim, nós temos múltiplas possibilidades de participação administrativa desse contribuinte, que não vai fazer com que o crédito tributário, que não está sendo cobrado na via judicial, esteja parado. Não. A Fazenda só está tentando cobrar de outra forma. Temos a transação, né, Micaela? Aí, para os créditos irrecuperáveis. Ou seja, a gama de possibilidades é muito grande. Só que alguns anos atrás, a Fazenda Federal só enxergava a execução fiscal. Então, era assim, né? Escreveu uma dívida ativa, tá devendo, ajuiza a execução fiscal. Será que isso é a solução? Professora, posso uma pergunta já para tentar jogar uma pimentinha para a senhora tentar nos ajudar nesse aspecto? É uma pergunta extremamente prática, professora. E eu concordo com tudo que a senhora colocou. A execução fiscal deveria realmente ser o último caminho. Mas a minha pergunta diz com o seguinte: e aquele contribuinte que ele garante o débito, seja administrativamente, seja numa ação anulatória, seja numa tutela antecedente, seja na própria execução fiscal, qual é o sentido que faz, e aqui uma pergunta macro, professora, adotar os demais meios constritivos na medida em que a senhora, em tese, já
lançou mão daquele instrumento principal, que é a execução fiscal, e o débito já se encontra garantido. Eu pergunto isso para a senhora, porque eu tenho visto muitas vezes o contribuinte apresentar a garantia toda bonitinha, a carta de fiança, a pólice de seguro, e ainda assim tem PADIM, tem o protesto, tem protesto contra os gestores da empresa. Então, eu queria ouvir um pouco a senhora sobre isso. Eu sei que uma coisa, às vezes, é o uso excessivo, mas eu queria ouvir o sentido disso, porque eu achei muito inteligente o argumento que a senhora trouxe. A execução fiscal é em último lugar. Se já lançou mão dele, precisa dos demais? Se já está garantidinho? Muito obrigado pela oportunidade, professora. Então, claro, mas veja, né, o débito, na verdade, ele está garantido exatamente para que aquele contribuinte possa discuti-lo, né? Então, veja, eu concordo também com você que quando o débito está garantido, isso, por exemplo, não pode, isso é impeditivo para que o nome daquele contribuinte esteja no cadastro de inadimplentes, para um protesto. Eu concordo com você que se a dívida está garantida, é o momento que daquela dívida ser discutida, porque se o contribuinte garantiu, é porque ele entende que ela não é devida. Correto? E aí, qual é o caminho? Nesse caso, que a dívida está garantida, inclusive, vamos falar da garantia antecipada. Se essa garantia já foi dada na esfera administrativa, a partir dali tem que haver o ajuizamento da execução fiscal para dar a oportunidade desse contribuinte apresentar os seus embargos, né? Lá na esfera judicial e, portanto, chegar a uma conclusão que aí, se eu tenho litígio, se eu tenho dúvida sobre a permanência desse crédito tributário, aí é só o judiciário que pode falar. Então, vejam que interessante esses dois lados, né? Colocar no judiciário aquilo que se necessita da resposta do judiciário. E quando é que se necessita da resposta do judiciário? Quando tem uma controvérsia, quando eu discuto a exigibilidade do crédito, quando eu discuto a liquidez, a certeza daquele crédito. Agora, será que realmente é papel do judiciário ficar indo atrás de bem do devedor? Será que é papel do judiciário ficar tocando a execução fiscal ou arquivando até que seja decretada a prescrição intercorrente? Né? E me parece, Micaela, que o projeto ele segue essa linha. Porque, por exemplo, tem uma proposta bem interessante no projeto que é transformar as execuções fiscais de até 60 salários mínimos, tá, em execuções administrativas. Né? E até 40 salários mínimos para estados e municípios. Então, o que isso significa? Tirar do Poder Judiciário uma gama significativa de processos em quantidade, mas não em valor. Né? Então, aí a gente até começa a se questionar a questão da economicidade, a questão, né, do quanto que isso é custoso se manter um processo de execução fiscal num valor tão baixo. Né? E talvez esses exemplos trazidos aí nesse projeto venha também da própria atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Porque toda essa mudança, Micaela, que a gente fala que são um novo modelo de cobrança do crédito tributário federal, começou quando a Fazenda Federal chegou e falou assim: débito de até R$1 milhão. Se não tem garantia, se não tem recuperabilidade, arquiva. E, mas e se passar 6 anos arquivado, vai dar prescrição intercorrente? Vai dar prescrição intercorrente. E por quê? E por que vai dar prescrição intercorrente? Porque o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal é muito claro. Se você não encontra o devedor ou não encontra bens, naquele prazo de 1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento, já está dito pelo STJ, tem que extinguir por prescrição intercorrente. Então, assim, me parece que aquela levar a execução na barriga, sabe? Pedir uma coisa que não tem efetividade, pedir outra que não tem efetividade, para quê? Então, me parece que esse projeto, ele olha muito para isso. Manter o papel relevantíssimo do Poder Judiciário na execução fiscal. Mas para aquilo que efetivamente
precisa da participação do Poder Judiciário. Eu acho que essa mensagem é bem interessante nesse projeto, viu, Micaela? Eu acho, Juliana, e diria mais, assim, eu acho que é interessante porque ele está obrigando a administração como um todo a rever a sua forma de atuação. Porque, veja, a gente sabe que um dos comandos da administração pública, sem dúvida, é a eficiência. Né? Ou seja, será que é eficiente eu, administração pública, agir da mesma forma para todo mundo? Isso, de certa forma, também acaba se casando muito com aquilo que a gente vem falando no último período, relativamente aos pleitos que o Brasil tem feito para ingresso ao CDE, e a conformidade ela acaba sendo um reflexo e uma necessidade de maior observância aqui no Brasil. Né? Ou seja, eu ter uma política conforme significa a administração olhar, né, para esse contribuinte, verificar como é que eu vou tratar esse contribuinte. Todos os contribuintes são iguais? Não, não são iguais. Né? Eles têm perfis, eles têm comportamentos diferenciados. Então, assim, eu achei interessante porque a gente sabe que temos administrações e administrações no Brasil. O Brasil é gigante, né? São várias realidades aqui dentro. E vocês na PGFN já começaram muito a fazer esse trabalho. Tanto é que já tem até a lei aprovada do cadastro positivo, que é um programa de conformidade de vocês. Já tem um tratamento na própria transação tributária muito ligado a analisar a condição do contribuinte para verificar qual é a condição do parcelamento que vai ser dada, e etc. Então, tem muito essa visão que vocês passaram a ter relativamente às peculiaridades do contribuinte, até para você ter um estímulo àquele que é um bom contribuinte. Né? Então, isso aliado a essa eficiência, essa estratégia, né, no manejo dos instrumentos que vocês têm hoje, para fins de recuperabilidade do crédito público dentro daquilo que é viável, também realmente é extremamente interessante. Então, eu acho que, sem dúvida, vocês serviram de um grande teste para aquilo que está sendo hoje trazido no projeto de lei. Contribuíram demais com isso, obviamente, também. E eu acho que essa aceleração do processo, essa forma de otimização com relação à cobrança do crédito, ela vai ajudar não só o Poder Judiciário, como a administração pública e os próprios contribuintes. Agora, eu queria trazer mais alguns pontos aqui sobre esse projeto que eu acho interessantes. O primeiro deles é uma confusão que tem sido gerada aí por uma jurisprudência que eu confesso que me chocou, que foi aquela do STJ relativamente à questão da compensação nos embargos. Porque, honestamente, quando a gente discute a questão da compensação nos embargos, eu sempre li, confesso a você, Juliana, não sei qual a leitura que você fazia, mas eu sempre, quando li aquela vedação, eu imaginava que ali a vedação ela se referia a eu não poder compensar, ou seja, a Fazenda está me cobrando R$100, eu tenho 200 de crédito, eu chegar para a Fazenda e dizer, Fazenda, eu não vou te pagar, entendeu? Porque eu tenho 200, vou passar a ter R$100 aqui de crédito com você, vamos fazer um encontro de contas e sejamos felizes. Não é o meio, né, adequado à execução fiscal para fazer esse encontro de contas. Eu tenho o meio adequado que a lei me traz lá, né, via declaração de compensação e etc. E tal. Então, assim, sempre fiz essa leitura. Mas também, conservadoramente, sempre optei por não discutir compensação em embargos, com receios, né? Até porque aqui no TRF da segunda região a gente tem já algumas posições nesse sentido. E, aos poucos, essas posições foram se espraiando para outros tribunais, até o momento que o STJ realmente entendeu que a compensação não poderia ser abordada. Isso gerou problemas de diversos vieses, né, em razão do instrumento não ser adequado, de também não ter se analisado a possibilidade de aplicação da instrumentalidade das formas aí para receber esses embargos como ação anulatória. E aí veio o projeto de lei com o objetivo de resolver isso. Eu queria ouvir tua opinião sobre esse processo, o que você achou, como é que está essa situação? Micaela, esse realmente é um tema que a gente discute há muitos anos, né? Porque o artigo 16, lá da LEF, ele fala assim, né? Explicitamente que não é possível ser alegado em embargos à execução compensação. E realmente, lá em 2009, o STJ julgou em sede de recurso repetitivo, falando que não poderia, né, ser alegada a compensação não homologada nos embargos à execução. Isso é bem interessante, porque assim, se nós pensarmos, né, quando você apresenta uma Decomp para a Fazenda Pública, realmente assim, a Fazenda Pública ela não homologa. Se ela não homologar, aí, obviamente, que aquele crédito que você queria compensar, ele
vai ter que ser cobrado, né? Agora, quando a Fazenda Pública homologa, né, você tem mais o que efetivamente é discutir, porque o encontro de contas foi realizado. Então, me parece que o que nós tínhamos era uma situação muito corriqueira daquele contribuinte que ia para a esfera administrativa, apresentava a DECOMP, aquela DECOMP, por alguma razão, ela era não homologada, e aí entendia-se que não poderia isso ser alegado, né, nos embargos. Só que, veja, um ponto importante que eu acho é que, assim, havia uma série de situações em que aquele contribuinte, ele simplesmente não apresentava os documentos, ele, na verdade, não tinha ali uma manifestação de mérito da administração tributária sobre a compensação. E isso acabava sendo levado para o Poder Judiciário e muitas vezes, sem dúvida nenhuma, se utilizando dos embargos como uma espécie de repetição do indébito. Então, vamos lá. Eu tentei o reconhecimento desse meu crédito na via administrativa, eu nem fui até o final, eu não me usei da manifestação de conformidade, dos recursos administrativos, e daí eu peguei, e quando eu fui executada, eu virei lá e falei assim, não, mas eu não posso ser executada por esse crédito porque eu tenho um débito. E esse débito tem que ser reconhecido aqui em sede de embargos. E o que acontecia muito era transformar esses embargos numa apuração desse montante devido para fins de compensação. Então, por exemplo, aí tinha perícia para identificar qual era o crédito devido e tal, e que, realmente, a meu ver, quem define esse crédito para título de compensação é a autoridade administrativa. Na hipótese da decisão da autoridade administrativa não agradar aquele contribuinte, é claro que ele pode ir para a esfera judicial. E quando ele vai para a esfera judicial, ele vai e, na verdade, de acordo, então, com esse entendimento do STJ, ele deveria ser utilizado uma ação anulatória e não efetivamente dos embargos de execução. Acontece, Micaela, que durante muito tempo os contribuintes levavam essas afirmações de compensação e embargos e meio que os tribunais aceitavam e a coisa ia se desenrolando. Então, assim, me parece que nunca foi um enorme problema essa alegação nos embargos, né? Só que no ano passado se levou para o STJ uma análise de um embargo de divergência para dizer, olha, STJ, se decida. Pode ou não pode apresentar? Você precisa explicitar aquele seu julgado de 2009. E aí me parece que o STJ fechou as portas, né? Porque ele veio e falou, não cabe alegar isso em embargos de execução. Alegar a compensação. E aí, qual é o problema? O problema não é o futuro, né? Por quê? Porque o futuro, você já sabe agora que o STJ confirmou o entendimento dele, então ninguém mais vai chegar e vai alegar uma não aceitação, uma não homologação de compensação na esfera judicial em sede de embargos, né? Você vai usar já a ação anulatória. Mas pensa, tem um passado aí, né? Tem um passado de pessoas que alegavam isso nos embargos e que, de alguma forma, isso era aceito pelo Poder Judiciário. Então, como que ficam essas pessoas que tiveram essa compensação não homologada, perderam a chance de entrar com ação anulatória e também não vão poder continuar discutindo nos embargos de execução? Eu acho que esse é o problema que a gente tem hoje, né? Por isso que a gente tem visto alguns pedidos de conversão, né, de ação de embargos de execução em ações anulatórias e tal. E esse é um problema atual. É um problema atual que me parece que a jurisprudência não ajuda a resolver, né? E nem o processo tributário, a lei de execução fiscal, ninguém ajuda a resolver. E aí, nesse projeto, eu realmente achei que foi bem interessante ele trazer, talvez, uma atualização necessária, né? Então, talvez lá em 1980, quando a lei foi pensada, o que se pensava sobre compensação? Será que era o que a gente pensa hoje? Que compensação, ela nem funcionava como funciona hoje, né? Eu acho que tem toda uma mudança legislativa, na
forma, né, de apuração de créditos para fins de compensação, que o legislador agora está atento com essa mudança, com essa proposta de mudança legislativa e trazendo expressamente, dizendo, olha, quando se tem uma compensação não homologada, é possível se levar essa alegação dentro dos embargos à execução, né? Então, eu acho que isso resolve, talvez, um problema que a própria jurisprudência não resolveu de forma favoravelmente ao contribuinte, né? Então, eu até brinco, Micaela, que às vezes eu falo assim, ninguém gosta de perder, né? Eu odeio perder. Mas, assim, às vezes você perde, né? A gente perde muito, né? O contribuinte, fazenda, todo mundo perde. E, nesse momento, é uma jurisprudência completamente favorável à fazenda, né? Porque vai lá e fala, você não pode fazer isso. Como mudar esse entendimento? Que vai lá, não cabe mais recurso, reafirma o entendimento lá de 2009 e assim, eu acho que piora aquele entendimento, né? Porque de alguma forma, durante esses 10, 11 anos, você ainda achava brechas assim para ir discutindo o tema dentro dos embargos, mas agora me parece que a decisão é muito clara, né? Não pode, não pode. Mas será que é assim? Será que a gente não tem que tentar adequar a realidade, né, as mudanças da própria pragmática, né, da forma de olhar os institutos e tal. Então, nesse ponto, eu acho que o projeto ele é bem interessante, né, em trazer essa alteração para tentar ajustar o sistema da lei de execução fiscais aos próprios sistemas de compensação que evoluíram também ao longo desses 30, 40 anos, né? Professora, posso uma pergunta? Vou Claro. pegar 2 pontos que a senhora falou. O primeiro ponto eu queria pedir para a senhora explorar um pouquinho mais, se for possível. Que a senhora falou, como é que fica o contribuinte que perdeu o direito de entrar com a anulatória? Queria ouvir a senhora sobre isso, porque não sei como exatamente que é a carga axiológica que a senhora deu a essa expressão. Tenho medo que seja uma, mas eu estou esperando que seja outra. E promovendo um elo com o seguinte, os contribuintes hoje, eu não sou representante de ninguém, embora eu seja naturalmente um contribuinte. O contribuinte hoje, em relação a esse ponto, ele não sente que ele perdeu, ele sente que não estão deixando ele jogar. Isso é mais doloroso. Esse é um ponto importante, porque isso retroalimenta mal em todos os elementos de confiança que muito bem a PGFN, para a qual bato palma, criou, principalmente na questão da transação. Vocês fizeram um trabalho fantástico de aproximação, de trabalhar com o perfil, de não trabalhar mais com aquela coisa genérica como era o refis, esse tipo de coisa. Então, eu queria entender da senhora o seguinte, como que a senhora enxerga essa perspectiva, principalmente se a senhora der a carga, que eu temo que tenha dado, ao aspecto de perder o direito da anulatória do cara que entrou com embargos, e como é que a senhora enxerga essa questão vis-à-vis do artigo 5º, 35 da Carta, que diz o seguinte, inafastabilidade, eu tenho que poder me defender. Eu tenho que poder demandar. E aí queria ouvir a senhora sobre isso. É claro que a pergunta está muito aberta, mas propositalmente para a senhora poder adotar a linha que a senhora julgar mais pertinente. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Todos professores, né? Então temos várias opiniões, assim que é bom, né? Porque assim, lá quando você está defendendo seu cliente, você está lá, né? Nossa, eu também. Quando eu estou defendendo a fazenda, não adianta, tá? Eu eu falo, não me pegue pela frente. Então, mas aqui a gente está num ambiente de discussão, de docência, isso é muito interessante, né? Colocar assim o nosso ponto de vista pessoal de tudo aquilo que a gente estuda sobre o tema, né? Eu entendo perfeitamente o que você coloca, mas eu vou te falar um negócio. Eu sei que inafastabilidade e tal, mas assim, né? A inafastabilidade, é claro que você tem que ter acesso ao judiciário, mas nesse caso me parece que o STJ ele disse qual era o acesso, né? O acesso seria a ação anulatória. E assim, no direito ele não socorre aos que dormem, né? Então, aqueles que não se utilizaram daquilo, se eu for olhar o entendimento do STJ ipsis literis, tá? Como ele está, é a pior carga que você pode colocar na afirmação que eu coloquei, né? Que eu falei, que é aquele que efetivamente tinha um prazo para entrar com anulatória, porque toda ação você tem um prazo. Não entrei,
né, daquela decisão administrativa que não homologou minha compensação. E fui discutir isso em embargo. Essa pessoa está livre de, nesse processo de embargos de execução, ter uma afirmação de que não é possível discutir aquela matéria em sede de embargos por causa da interpretação que o STJ deu ao artigo 16, parágrafos da Lei 6.830, não está livre disso, tá? E é o que a gente tem visto na prática, né? A gente tem visto muitas situações, às vezes até já com perícia, em processos judiciais que estão em andamento, que você vê essa alegação. E aí vem o juiz e acata, vem o tribunal e acata. E diz, olha, não pode ser discutido aqui. Então, se você perdeu a via que era te dada para discutir, né? Por quê? Porque você não usou a que foi dita como correta pela jurisprudência, né? Você teria esse limitador. Agora, eu tenho uma visão muito minha, assim, né? Que eu acho assim, que era necessário que os juízes fizessem uma análise caso a caso das situações que chegam até eles. Então, uma coisa é aquele contribuinte que tentou discutir administrativamente e simplesmente não teve o resultado esperado, porque tudo que ele levou foi analisado e aquilo não deu certo, né? Então, o que aquele contribuinte precisa? Que seja reanalisado por uma outra instância aqueles documentos e aquelas alegações que ele entende que dão direito a um crédito para ele, correto? Se ele não se usou da ação anulatória, ele precisa de um outro meio. E se ele se utilizou de outro meio, qual é o problema, né, se ao final uma acaba tendo inter-relação com a outra, né? Agora, um outro ponto, e aí é o meu ponto pessoal, tá? Não há ainda uma manifestação expressa da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre esse assunto, é um tema que está muito em voga e tudo, até hoje a PGFN está fazendo, se usando do entendimento do STJ, tá? Mas, por exemplo, eu também acho bem complexo aquele contribuinte que simplesmente apresentava uma declaração de compensação, era chamado porque aquela declaração não foi homologada e simplesmente perdia o prazo, não apresentava documento nenhum e corria para os embargos de execução para tentar que aquelas suas provas e aqueles seus documentos fossem analisados, ultrapassando esse entendimento administrativo, né, que não teve essa oportunidade. Aí você acaba transformando o Poder Judiciário no definidor do quantum desse crédito, que para mim isso é competência da autoridade administrativa, né? Então eu acho assim que nós temos argumentos, sabe, José, para todos os lados, mas de verdade eu acho que essa jurisprudência, da forma como ela é colocada e da forma como ela é interpretada, ela pode engessar completamente, mas ela também pode, de acordo com o julgador, ter uma interpretação um pouco mais ampla. Então, eu acho que tem todos esses pontos aí que podem fazer com que a gente saia desse beco sem saída, né? Porque no primeiro momento você olha a jurisprudência, você fala, ferrou, quem se utilizou dos embargos e não se utilizou da anulatória, perdeu o seu crédito. E aí, como é que fica? Eu entendo que eu tenho um crédito, e aí, quem vai dizer que eu não tenho? Né? Então, isso realmente, eu acho que o projeto, nesse ponto, foi muito feliz, né? Trazendo essa possibilidade de talvez atualização aí. Agora, eu não tenho visto, assim, tentativa de mudança dessa jurisprudência, eu tenho visto o Poder Judiciário aplicando. O que eu tenho visto, efetivamente, até noticiado nos jornais jurídicos, aí nos portais jurídicos, né? Decisões que estão convertendo, né, os embargos em anulatória. Né? Que aí eu acho que a gente até pode questionar, né? Qual é a economicidade disso, qual é, né? No final vai converter, vai só mudar o rito, mas vai dar a mesma resposta. Então, por que não manter onde está? Né? Então, assim, eu acho que tem alguns questionamentos aí que a gente pode se fazer, mas é um tema que está muito em aberto, né? Onde, com certeza, os contribuintes, claro, não vão se conformar né, em ter um crédito e simplesmente ter perdido essa possibilidade de discussão. Né? É esse o ponto, professora. E aqui só, já vou levantar para você, Micaela, desculpa, esse tema fala muito ao coração. Eu acho que nessa jornada para essa confiança recíproca, eu acho que
Isso marcou muito, professora. E não é só com a Procuradoria da Fazenda Nacional, volto a dizer. Eu acho que uma aproximação eficiente passaria necessariamente por se colocar com clareza o seguinte: olha, você não pode embargar, mas existe um caminho aqui que eu vou aceitar. Você vai entrar com essa anulatória. Eu vou assumir, por exemplo, que durante o prazo do embargo, ficou o prazo prescricional da tua anulatória não correu, assumindo que haja de fato um prazo prescricional. O ponto é alcançar um denominador comum que permita ao contribuinte jogar, ganhar ou perder, mas jogar. Eu acho Agora eu que vou isso ser pode. chata, Por né, favor, professor. para Micaela, mas eu vou ser chata. Olha, para mim essa resposta já tinha sido dada pelo STJ desde 2009. Então, aqui falou mais alto, né? O que eu faço todos os dias. Então, por isso que eu vou passar a palavra para a Micaela, porque eu acho que ela, aqui eu de verdade acho que a gente já tinha algo que sinalizava muito para esse caminho, né? Mas infelizmente, assim, por isso que a falta de uniformidade da prestação jurisdicional confunde. Porque apesar de você ter um recurso repetitivo, nesse sentido, desde 2009, nenhum de nós aqui, quem está nos assistindo, vai poder dizer que nunca tinha visto uma discussão dessa em embargos de execução. Sempre houve, né? Então, assim, me parece que a gente tinha aí alguma uma falta de uniformização na aplicação desse entendimento do repetitivo, não à toa que gerou um embargo de divergência, né? Só que a resposta do embargo de divergência não foi favorável ao contribuinte, né? Foi favorável à fazenda. Então, é por isso que a gente está nessa situação, né? Que nós estamos hoje, com tantas perguntas e tentando achar aí algumas soluções, né? Para o futuro, pelo menos, gente, a solução já está posta, né? Ou seja, E agora, vai dar embargos, hein? Pelo pois menos é, o projeto seja aprovado, né, Micaela? pois é, até lá a gente também já tem a solução, tem que discutir anulatório. Não discuta embargos, que o STJ já bateu, já fechou a porta. Mas, assim, tem um outro ponto que eu queria conversar e ouvir a tua percepção. Eu achei muito interessante, tá? Porque, de certa forma, eu vejo que o projeto de lei ele incorporou já algumas coisas que a própria jurisprudência veio trazendo em relação à inclusão dos corresponsáveis na própria CDA, né? Para fins da execução fiscal. E a questão relativa ao IDJ, que fulminou a possibilidade de IDJ na execução fiscal. E aí eu queria ouvir de você o que tu achou disso, porque hoje a gente tem, jurisprudencialmente falando, e aí pegando o link dessa falta de uniformidade nas decisões, hoje no STJ a gente tem a primeira sessão dividida, né? A primeira turma entende pelo IDJ, a segunda turma entende que não pode, e aí nós temos um projeto de lei dizendo não pode. E o que fazemos nessa situação? Bom, Micaela, sim. Né? O cabimento, a Micaela sempre chama de DJ, eu chamo de DPJ, né? A gente como uma letra, acho que A é live sobre isso, né, Micaela, que foi ótima, inclusive. E assim, realmente o STJ está dividido em relação a esse tema, né? Eu acho que ele vai bater o martelo com um recurso repetitivo que tem aqui da terceira região sobre o assunto, sobre o cabimento de DPJ em execução fiscal, e não só isso, sobre o cabimento de DPJ em hipóteses de responsabilidade tributária, né? E não só nos casos de desconsideração de personalidade jurídica. De verdade, assim, eu penso que esses são argumentos bem fazendários, né? Do não cabimento dele em execução fiscal, porque não haveria uma discussão ali do crédito tributário sem oferecimento de garantia, e isso é uma exigência que a própria Lei 6.830 faz, né? Então, me parece que, assim, eu acho que tem muita água para rolar. Eu acho que até esse projeto ser aprovado, o STJ deve se manifestar. E eu acho que é muito difícil, né, vir uma legislação que eventualmente fale contrariamente àquilo que já está definido em jurisprudência, né? Ainda mais uma jurisprudência que tenha efeito vinculativo, como é o caso daqueles julgamentos que se dão por força de julgamento de
e RDR, que é o caso, né? Então, nesse ponto, realmente, eu acho que há pontos, tanto que o próprio STJ se encontra dividido sobre esse cabimento, né? Porque a gente sempre traz, né, em relação à execução fiscal, e aí eu até traria o ponto da garantia, Micaela, nesse projeto, que eu acho bem interessante. A gente sabe que a execução fiscal e hoje, ela é muito condicionada à garantia. Então, você quer discutir, você precisa garantir. Né? Nós sabemos que existe a possibilidade de discutir sem garantir? Existe, pela exceção de pré-executividade. Mas o campo de abrangência dela é muito restrito, né? Exceção de pré-executividade, você não pode produzir provas, você tem que levar um argumento ali, uma prova, que nem mandado de segurança, né? Tem que ser ali visto num primeiro momento, que você não pode levar para frente. Aquilo tem que estar muito claro. Então, acaba que para muitos contribuintes só sobra o caminho dos embargos. E para isso ele precisa garantir. Né? Então, isso é uma premissa da execução fiscal. Né? E nesse ponto, o projeto, ele traz a possibilidade mais clara daquele contribuinte continuar apresentando garantia, mas se ele não tiver condições de apresentar garantia, da defesa dele contra a cobrança possa ser apreciada pelo Poder Judiciário. Eu acho que esse é um ponto importante, a gente sabe, como você disse, né? Muita coisa que está no projeto está na jurisprudência. Né? A gente sabe que a jurisprudência fala isso, mas é muito diferente, né? Quando você tem a previsão expressa na lei, onde você tem um regime novo ali e que você traz essa possibilidade de discussão com garantia e sem ela, desde que comprovada a impossibilidade de apresentação. Então, acho que isso é um ponto bacana do projeto, achei bem relevante. E assim, com relação à IDPJ, eu acho que a gente ainda tem muita água para rolar aí, muita definição do campo de abrangência dele e assim, também acho que é um ponto de muita discussão, né? Porque isso é um projeto, né, gente? Acho que tem que ficar claro que isso é um projeto. Então, a gente ainda vai passar pela chancela, né, do nosso legislativo. A gente sabe que ali tem muitas pressões de todos os lados e tal. Então, certamente, esse projeto, ele ainda vai sofrer muitas modificações, né? Mas o que eu acho bacana dele, sabe, Micaela? E aí, trazendo o que o José colocou, é, assim, um projeto para uma execução fiscal que ela é mais real, né? Que ela olha mais para o momento atual que a gente vive. E esse momento de aproximação, de diálogo, ele é muito importante. E assim, a gente vê muitos avanços na esfera federal, muitos. Mas, gente, não existe só a execução fiscal federal. Existe a execução fiscal dos estados, dos municípios, dos conselhos, né? E ali é um mundo que você não tem esses avanços. Então, Micaela, eu sei que você gosta muito do tema de precedentes, né? E uma outra coisa super bacana do projeto é assim, meio que efetivamente obrigar que os precedentes sejam observados e que não tenha execução fiscal de temas que já foram de créditos cuja a sua existência esbarra em precedentes jurisdicionais. Né? Isso é bem bacana, porque assim, hoje, na Fazenda Federal, o contribuinte já tem a oportunidade de, por exemplo, se ele identifica que aquele crédito que está sendo cobrado, ele não é devido, porque há um entendimento firmado num precedente que o torna inexigível, ele pode alegar isso no chamado PRDI, né? Que é um pedido de revisão de dívida inscrita, que foi introduzido aí nesse sistema de cobrança indireta pela portaria 33 que a gente se referiu lá atrás, né? Mas isso não se aplica para estados e municípios. Então, você imagina, você ter um crédito, esse crédito fulminado por um entendimento jurisprudencial pacificado e identificado como um precedente nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, e você ter que usar do judiciário e ter que apresentar uma garantia
para conseguir que o judiciário aprecie essa sua alegação, né? Então, veja que a lei precisa se adequar, a lei de execução fiscal precisa se adequar ao próprio sistema de precedentes que foi trazido pelo Código de Processo Civil de 2000, que foi, na verdade, aprimorado, né, pelo Código de Processo Civil de 2015. Então, olhem só, são muitas mudanças, né? E para mim, assim, mudanças muito positivas nessa adequação, né, desse sistema de cobrança à realidade que atinge fisco e contribuinte, né? E sempre olhando. Eu concordo contigo, Juliana, e eu diria que, na verdade, eu acho que a grande ideia é a segurança jurídica. É no procedimento. Porque o que a gente tinha, como você colocou, você tinha a PGFN com uma lógica muito avançada, enquanto a gente tinha procuradorias do Estado e município que faziam aquele, né, by the book de sempre. Então, assim, eu, a partir do momento... Né? Exatamente. A partir do momento que a gente começa com um projeto, e esse projeto vem a ser, obviamente, publicado, promulgado como uma lei, a gente vai ter um norte diretivo para todos, da mesma forma. Né? Então, acho que isso daí é bastante importante. Inclusive, eu achei muito saudável ele já trazer o norte. Olha, eu entendo que não quero usar a IDJ aqui. Pelo menos ele está trazendo o norte. A gente para de ter essas discussões que eu digo que são discussões ancilares ao processo que tiram foco no essencial, que é verificar se efetivamente o crédito tributário é devido ou não. Então, a gente tem que, ao máximo, né, trabalhar justamente para evitar essas discussões e tornar a discussão reta, né, com relação ao objetivo. Bom, vou entender que essa cobrança é devida, vou entender que essa cobrança não é devida. Vamos discutir o mérito, vamos sair das formalidades. Então, eu acho que esse projeto teve essa finalidade. E eu achei também muito interessante um outro ponto, e já finalizando, no sentido de permitir que não seja liquidada a garantia financeira até a decisão da segunda instância. Né? Eu achei isso sensacional, porque, de certa forma, já está até previsto dentro da visão do programa do cadastro positivo, aquela questão da substituição do seguro eventualmente por dinheiro que pode ser dado de acordo com o contribuinte, a ser regulamentado ainda. Mas, assim, eu acho que esses elementos, eles são elementos muito importantes até para a previsibilidade de caixa. Então, e também tem uma lógica, né? Se o contribuinte perdeu em primeiro e segundo grau, aí faz mais sentido você ter uma liquidação de uma garantia que é relativamente líquida, como seguro ou a fiança. E hoje a jurisprudência está totalmente contrária, porque eles entendem que é possível você liquidar se você não tiver uma decisão de tutela no sentido de inibir a continuidade da execução fiscal. Né? Então, esses elementos que vieram, sem dúvida, vieram, acho que nessa toada, né? Nessa percepção de tentar não só estimular o programa de conformidade, estimular a conciliação, mas, ao mesmo tempo, promover mais estabilidade nas discussões e mais segurança e uniformidade nelas. Né? Sem dúvida. Em relação a esse ponto na garantia, né, como você colocou, eu acho que você já trouxe assim um caminho para a nossa próxima live, porque eu acho que tem muita coisa para falar sobre esse tema que a gente não consegue mais falar nessa, né? Assim, eu tenho assim, um entendimento que mais uma vez, a gente precisa olhar os casos concretos e ver que tipos de discussões merecem aguardar um segundo grau, uma resposta definitiva em segundo grau, para que essa garantia fique ali impactada e sem poder ser mexida. E efetivamente daqueles casos em que nós estamos diante de teses que já não tem nenhum tipo de possibilidade de ser acatada no Poder Judiciário e acaba que se usa dessas possibilidades recursais grandes que nós ainda temos, né, para deixar a garantia intocável, né? Mas é um ponto muito interessante, né, Micaela? Agora você trouxe um ponto ótimo, que a gente fica discutindo tantos pontos aí sem ter definição nem para um lado nem para o outro. Isso é pior, né? Então, assim, se a gente
discutindo aí já, ó, desde 2015 a gente vem com o IDPJ. Aí a gente está discutindo, estamos em 2022. A gente continua discutindo se cabe ou se não cabe. Aí fica, suspende, não faz isso, faz aquilo outro. Então, assim, que pelo menos venha o legislador e já diga, né? Olha, é assim, porque aí todo mundo se acomoda, aquela moldura que foi criada, e a partir dali você se organiza sabendo quando que você vai poder desconsiderar, em que termos, de que forma, já que o legislador não conseguiu esclarecer todas as dúvidas quando trouxe o Instituto para dentro do Código de Processo Civil de 2015. Então, assim, eu sou completamente de acordo com isso. Eu acho que a legislação ela vem realmente nesse sentido de tentar uniformizar e garantir uma relação harmônica, né, entre fisco e contribuinte. Claro que o litígio ele sempre vai existir, né? Mas a gente precisa saber tratar esse litígio, né? Ter um pouco, ter responsabilidade em relação a esse litígio. E não só o fisco, o contribuinte, o judiciário também, né? Porque às vezes é a demora na resposta jurisdicional que acaba causando ainda mais controvérsia, né? Então, nesse ponto, eu sou muito adepta a toda e qualquer alteração legislativa que possa deixar todos num ambiente de conformidade e um ambiente mais saudável, né? Para que a discussão ocorra onde tenha que ocorrer, né? Verdade, com certeza, Juliana. Olha, agradeço profundamente a tua presença aqui, a simpatia, o teu conhecimento, a oportunidade de trocar ideias com você. E, gente, essa live vai ficar gravada, então você vai ter a oportunidade de ver desde o início. A gente tocou vários pontos de execução, a Juliana fez uma visão geral do projeto, alguns pontos específicos que estão trazendo de mudança, com esse objetivo de estabilização das demandas. Então, agradecer a todo mundo que estava acompanhando a gente até aqui. Um beijo grande para todos, uma boa noite e obrigada mais uma vez. Tchau, Zeta. Tchau, Juliana. Tchau, professora. Muito obrigado. Satisfação conhecê-la. Igual.